boa tarde a todos aqueles que, mais uma vez, me honram aqui com a presença nessa nossa reunião virtual para tratarmos um tantinho do tema da propedêutica jurídica, ou seja, no campo da introdução à ciência do direito, estudo do direito, e um tantinho da filosofia do direito. Uma pequena introdução a este campo. Nós estamos vivendo um período que pode ser o de uma renascença cultural. Não só no Brasil, em todo o mundo. E no Brasil, particularmente, isso se nota, por exemplo, pelo volume de publicações de variada parte do país, de obras que nós, quando eu era jovem, era difícil conseguir acesso a essas obras em português. Então, temos visto aí publicações do padre Júlio Membiel, de Servian, de Garrigou-Lagrange, de Santo Afonso Maria de Ligório, várias obras de José Pedro Galvão de Souza, e vai por aí afora. Uma série de obras muito interessantes que vão sendo publicadas por várias editoras aqui do Brasil. E não só isso, além das obras do Dr. José Pedro estarem sendo reeditadas, tanto pela Resistência Cultural do meu amigo Zé Loredo Filho, lá de São Luís do Maranhão, quanto, noutra parte, pela editora Magnífica, do estado de Goiás. Há também grupos de estudo, formados em variada parte do Brasil, acerca do pensamento de José Pedro. E o que eu tenho de observar aqui é uma esperança realmente de que haja êxito nesse renascimento. Alguma coisa há de sobrar de tudo isso, mas nós não temos... Não devemos, enfim, apostar numa prognose como se tivesse consumado o êxito desse renascimento. Porque eu, outro dia, estudava, depois de uma leitura magnífica que eu recomendo, sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, escrita por Ricardo Garcia Villoslada. Outro dia me dedicava a ler um livro que me foi dado de presente pela minha querida amiga, a magistrada Raquel Caleal, sobre a vida de San Carlo Borromeo. E ali, logo na introdução, nós começamos a notar que, durante o século XVI, houve várias tentativas frustradas de fazer-se efetivamente um renascimento diante da decadência que se observara com o renascimento pagão e o advento da reforma. E algumas foram realmente frustradas. Iniciavam com grande esperança e depois não chegavam a bom resultado. Então nós temos também, nessa ocasião, temos essa paciência. Vamos vendo para onde vão os movimentos. No caso do pensamento do Dr. Zé Pedro, eu tenho observado, assim, com uma certa cautela, que há alguns pruridos liberais, alguns pruridos modernistas. Ou seja, uma tentativa de dar uma perspectiva ao pensamento de José Pedro, desde o ângulo, por exemplo, da teoria dos direitos humanos liberais, da posição da democracia cristã, etc., quando isto não corresponde ao pensamento dele. Então nós precisamos, aqui, no meu modo de ver, respeitar a rigidez do pensamento de José Pedro. Podemos não concordar com isso. Cada um de nós é livre para concordar ou não com o pensamento dele. Agora, alterar esse pensamento para dar uma fisionomia que ele não tem, não me parece bem. Então, temos de prosseguir nesta caminhada. Bom, vamos hoje examinar, então, o capítulo 15º, que, aliás, é o último do livro, porque na sequência vem um adendo que será objeto um apêndice, que será objeto da nossa aula derradeira na quinta-feira desse curso. Esse capítulo concerne as constituições políticas. José Pedro aqui faz umas distinções muito interessantes entre Constituição política, dividida em Constituição da sociedade e Constituição do Estado. E, na sequência, examina o constitucionalismo liberal e a realidade constitucional. Esta obra foi escrita em fins da década de 50 e início da década de 60, publicada em 1967. E era o resultado de aulas, então, esta obra que eu estou referindo é essa, Iniciação à Teoria do Estado,
resultado de aulas proferidas na Faculdade de Direito da Universidade, então, Católica de São Paulo. De modo que, de lá para cá, algumas coisas se alteraram, algumas deficiências se agudizaram. Talvez o tema até seja mais claro, num certo aspecto, em nossos tempos, do que era ao tempo em que a obra foi escrita. Por outro lado, alguns dos conceitos também foram perdidos ao longo do tempo. E essa é a vantagem de rever aqui esse capítulo da obra do Dr. José Pedro. Muito bem. Ele chama a atenção aqui, a partir que a expressão Estado de Direito, com uma ideia de submissão do Estado à lei. Submissão do Estado ao direito objetivo. Hoje também já se fala em Estado de Justiça, ou seja, não é só a submissão à lei, mas um Estado que submete ao que é justo, ao id quod justum et. Mas aqui é que se põe a necessidade, nós vemos que o que é justo, é lido na pauta, por exemplo, que seria sugerida pelo Dr. Zé Pedro, desde o ângulo da justiça objetiva, do direito natural, e não meramente do justo determinativo, ou seja, o justo que seja objeto da vontade, da arbitrariedade do poder humano institutivo. Em todo caso, ele diz que o Estado de Direito é aquele que é o governo de leis e não o governo de vontades humanas. Com todas as vantagens que já vinham advertidas desde a retórica de Aristóteles e que foram abonadas pelo pensamento de São Tomás de Aquino, no sentido de que o melhor é que tudo esteja previsto em leis, para evitar que as paixões dominem as soluções dos casos particulares. Então, melhor já dizia Aristóteles, que tudo seja previsto em lei, e que os governos também se submetam às leis, e não às vontades de tudo. Muito bem. Acontece que esse é um ponto também a considerar, que com o liberalismo, a partir da malfadada Revolução Francesa de 1789, firmou-se o entendimento de que a Constituição e o Estado de Direito e tudo que se diga com relação a essa instituição estatal e à vida política, tudo isso deve corresponder à ideia exclusiva da forma liberal, do modo liberal. O que não é verdade. Ou seja, nós tivemos regimes de Estado de Direito, de poder político submetido ao direito, muito antes do regime liberal, evidente. Eu mesmo aqui em aulas anteriores mencionei os episódios das chamadas primeiras constituições democráticas, que foram as constituições dos fueros espanhóis, em que o povo decidia quais os tributos a instituir ou aumentar, o povo decidia sobre o que era crime e o que não era crime, em reuniões assembleares da população, de todo o povo. Mencionei também a existência do mandato imperativo, em que os representantes das várias categorias do povo tinham de cumprir, observar rigorosamente o mandato. Não era um mandato representativo. Todas essas situações mostravam a constituição efetivamente de um Estado de direito. Com a obra L'Esprit de Loi, de Montesquieu, que era, na verdade, uma visão peculiar, particular das instituições históricas da Inglaterra, elaborou-se um modelo teórico de separação de poderes que tratou de fragmentar a soberania, o que é a mesma coisa que dizer que soberania não existe, e atribuir a cada função política, chamada de poder político, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, o papel de frenar os demais outros poderes, com os resultados que nós temos visto extremamente frustrados na ordem real. Pois bem, um dos problemas que aqui avança José Pedro, me parece interessante consignar, é que a Constituição política, entendida como Constituição da polis, possui, na verdade, um duplo sentido, ou pode considerar sobre dois modos. O primeiro aspecto é o da constituição da própria sociedade.
ou seja, constituição social, como a sociedade se constitui. E a outra é a constituição, que poderia então referir como constituição estritamente política, ou seja, política em sentido estrito, que é a constituição do Estado. Ora, não parece que seja admissível que um grupo de constituintes reunidos em uma assembleia resolva, por sua disposição pessoal, constituir a sociedade como lhe pareça bem. Ou seja, a sociedade tem uma história. Cada sociedade tem a sua fisionomia. Isso nós tivemos essa observação ao tratarmos lá atrás das distinções das comunidades nacionais. Ou seja, a vizinhança nossa com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, não é o bastante para que nós identifiquemos nessas várias comunidades exatamente as mesmas características. Por quê? Porque a natureza dessas comunidades, a natureza concreta, peculiar, é resultado de sua história. A sua vivência histórica, a solidificação paulatina da sua cultura, em uma palavra só, a sua tradição é que se conaturaliza. Isso quer dizer, dá a feição da natureza de cada comunidade. E não parece bem que, então, representantes dessa comunidade resolvam, ao elaborar uma Constituição, abandonar essa Constituição histórica, a Constituição cultural, essa sedimentação cultural, e querer elaborar uma nova sociedade. É o que se tem chamado de reengenharia social, à luz de iluminados, gente que se supõe mais sábia para construir uma sociedade ex nihilo, ou seja, do nada, do que recolher aquilo que a sociedade é ao longo da história. É verdade, é certo que cabe às leis, e à Constituição não menos, e talvez com maioria de razão, uma certa função paideica, ou seja, uma certa função pedagógica, corretiva dos maus costumes. Mas como considerar esses maus costumes? Só é possível considerar esses maus costumes em confronto com a lei natural. Em confronto, pois, com um preceito objetivo superior. E não meramente para atender a interesses aqui e ali relativos, sem um parâmetro objetivo. Portanto, é um problema interessante esse, que nós consideremos a Constituição Social de maneira distinta da Constituição Política. Esta, sim, deve ser objeto da criação, ou melhor dito, como veremos em seguida, da instituição política. E como se fazer isto? Bom, isso deve fazer-se por meio, o mais possível, de uma observância da história, das circunstâncias, das condições, da conveniência de poderes, de atributos que devam atribuir-se ao Estado, sempre sem supressão ou interferência demasiada na vida social, na orgânica social, sempre sem usurpar a soberania social. Esse é o tema. Ou seja, essa é a ideia, que a sociedade consiga limitar o poder do Estado. Se reconheça a importância do Estado, não é aqui a adoção, José Pedro jamais advoga isso, a adoção de um sistema caótico, de uma anarquia, da ausência de poder político, nada disso, da ausência do Estado, não é nada disso. Na aula anterior nós vimos como ele indica claramente que há esferas que exigem a atuação do Estado. Mas, respeitando essas esferas que são da natureza própria do poder político, reconhecendo até mesmo que o Estado é a parte social mais importante ou superior da sociedade política, não por isso ele deixa de ser parte. Harold Laski, que foi um grande teórico do socialismo inglês, dizia isso muito bem. O Estado é parte que se especializa no interesse do todo. Parte. Exatamente isto. É uma parte do todo. E por ser parte, não é o todo, não absorve o todo. E não absorve também os atributos, os direitos, os poderes do todo. Ideal é que as constituições respeitem o mais possível, as constituições políticas respeitem o mais possível o fato histórico.
se nós fizermos a Constituição Histórica, evitando que tenhamos de par com uma realidade nacional, uma normatividade constitucional que pouco ou nada lhe diga respeito.